Era uma vez nos confins de uma terra distante em tempos imemoriais. Seja bem-vindo ao canal Mestre do Tempo. Bora continuar com essa história. Um império majestoso erguido à sombra de montanhas colossais. Esse império, chamado de Carrion, era um lugar onde o conhecimento era venerado como a maior forma de poder. Quase uma entidade sagrada que governava os destinos dos homens, os governantes de Carrion, a dinastia dos sábios, mantinham-se no trono. Não pela força das armas, mas pela sabedoria contida em manuscritos antigos e segredos que vinham desde o alvorecer dos tempos. Esses conhecimentos, diziam as lendas, haviam sido trazidos por seres de terras além do oceano. Povos ancestrais que podiam conversar com os céus e dominar os mistérios da terra. A capital de Carrion, Aldorath, era um verdadeiro espetáculo de beleza e complexidade. Seus edifícios eram ornados com símbolos esotéricos e gravuras que retratavam histórias esquecidas. O grande palácio do conhecimento, situado no coração da cidade, abrigava uma vasta coleção de livros, pergaminhos e artefatos místicos. Somente os mais eruditos e escolhidos tinham permissão para cruzar suas portas e estudar o que havia lá dentro. Entre eles, destacava-se um jovem e talentoso estudioso chamado Orion, que desde cedo mostrava uma sede insaciável pelo saber. Orion vinha de uma família simples, sem qualquer conexão com a aristocracia ou com os antigos guardiões do conhecimento. Mas seu intelecto brilhante o fez ser notado pelo Conselho dos Sábios. Logo, ele passou a ser um dos alunos mais respeitados do Palácio do Conhecimento. Seu fascínio pelas antigas escrituras e segredos de eras passadas era imensurável. Mas havia uma em especial que o intrigava profundamente: a Crônica das Sombras Perdidas. Um manuscrito que falava sobre um período esquecido da história de Carrion, repleto de mistérios e perigos ocultos. Dizia-se que as Sombras Perdidas eram uma força que, muito tempo atrás, quase levou o império à ruína. Segundo as lendas, era um conhecimento proibido, uma forma de poder que foi selada por magos ancestrais. Por ser considerado grande demais para o entendimento humano, Orion, porém, sentia que havia mais naquela história. Do que as advertências contadas ao longo das gerações, algo dentro dele ansiava por desvendar o que estava escondido. Nas linhas daquele antigo texto, ele acreditava que, se pudesse acessar esse saber oculto, poderia entender verdades maiores. Quem sabe reescrever o próprio destino de Carrion. Certo dia, após anos de estudo e insistência, Orion conseguiu, de forma clandestina, acesso ao manuscrito original das crônicas. Quando finalmente o abriu, sentiu uma corrente de energia percorrer seu corpo, como se aquelas páginas contivessem mais do que palavras. Havia uma presença, à medida que lia, o texto revelava mais do que os antigos estudiosos jamais ousaram contar. As sombras perdidas não eram apenas uma ameaça passada, elas continuavam presentes, invisíveis nas profundezas do reino. Manipulando os eventos de forma sutil, e mais perturbador, Orion descobriu que um dos sábios atuais, alguém com grande poder no conselho, estava em segredo explorando esses antigos conhecimentos para fins sombrios, corrompendo a alma do império. Desesperado com essa descoberta, Orion tentou buscar auxílio entre seus mentores, mas sua voz foi silenciada. Ninguém ousava acreditar que alguém do Conselho dos Sábios pudesse trair Carrion. Aos poucos, ele começou a ser vigiado. De maneira silenciosa, foi afastado de suas pesquisas. No entanto, o jovem estudioso não desistiu. Ele sabia que a verdade precisava ser revelada, e que o império estava à beira de um colapso, sendo minado de dentro. Por forças que ninguém mais parecia enxergar, numa noite escura, após semanas de reclusão, Orion foi abordado por um misterioso homem encapuzado que lhe ofereceu uma solução, uma chave para acessar o poder necessário para derrotar as sombras e aqueles que as controlavam. O estranho homem dizia ser parte de uma ordem antiga, uma irmandade secreta que existia nos subterrâneos do império, guardando segredos muito mais profundos do que Orion poderia imaginar. A chave que ele oferecia era perigosa, pois envolvia a própria essência das sombras, que Orion tanto temia, mas seria também sua única chance de salvar Carrion, dividido entre seu medo de cair no mesmo caminho daqueles que corromperam o poder das sombras, e sua determinação em salvar o império. Orion aceitou o desafio, junto à Irmandade,
começou uma perigosa jornada pelos cantos mais escuros do Império. Buscando pistas e enfrentando criaturas ancestrais, que serviam como guardiões dos segredos proibidos. Cada passo adiante era acompanhado de uma dúvida crescente: seria ele capaz de controlar as forças que estava prestes a liberar, ou acabaria ele próprio como uma sombra do que já foi? Enquanto avançava em sua jornada, Orion percebeu que as sombras não eram simplesmente entidades malignas, mas reflexos do próprio coração humano. O medo, a ambição, a fome por poder, em um confronto final com o traidor no coração do Palácio do Conhecimento, ele precisou enfrentar não apenas seu inimigo, mas também suas próprias fraquezas. No fim, compreendeu que o verdadeiro poder não estava em dominar as sombras, mas em compreendê-las e usá-las para o bem, equilibrando luz e escuridão. Carrion foi salvo, mas não sem grandes perdas. O Império se transformou, após esses eventos, e a Era dos Sábios chegou ao fim, dando lugar a um novo tempo onde o conhecimento e a sabedoria não seriam mais controlados por poucos, mas partilhados por todos. Orion, agora um homem marcado pelas cicatrizes do saber, vagava pelo mundo não mais em busca de poder, mas de compreensão. As sombras que outrora quase destruíram Carrion, foram finalmente integradas à história do Império como um lembrete eterno de que o verdadeiro conhecimento não pode ser temido, mas deve ser sempre respeitado. Fim. O que achou do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários. Também siga nosso canal e curta o vídeo, assim vocês fortalecem nós. Obrigado. Até o próximo vídeo.